E seja muito bem-vindo, eu sou o Leandro e neste vídeo você vai entender 5 motivos críticos para você fazer o planejamento estratégico na sua empresa. Seja uma média empresa, uma pequena empresa ou até uma microempresa, você vai entender a importância de fazer o planejamento estratégico. Provavelmente você quer fazer sua empresa crescer mais, lucrar mais, ter mais resultados. E você fazer o planejamento estratégico é o caminho para isso. É o caminho para você parar de deixar o crescimento, os lucros, ao acaso, a depender do mercado, a depender de fatores externos, a depender da sorte. E começar a ter uma atuação mais ativa, onde você define aonde quer chegar e planeja o caminho para chegar lá, planeja a rota, planeja os meios, o veículo para você chegar nesse destino. Isso é o planejamento estratégico e isso é o que você precisa fazer. E você vai entender 5 motivos para isso neste vídeo. Deixa o like aí para ele aparecer para mais pessoas, curte o vídeo para ele aparecer para mais donos de empresas que precisam entender a importância de fazer um planejamento estratégico. O primeiro motivo, e é muito crítico esse motivo, é dar direção para a sua empresa. Sua empresa tem um nível de complexidade absurdo, como toda empresa. São relações com várias partes, clientes, fornecedores, parceiros, funcionários, são interesses de todos os lados, é o produto, é a operação, é a estrutura, são pessoas que estão ali e processos funcionando. Então, é um nível de complexidade que, se você não definir a direção, você passa o ano atuando, trabalhando e não chegou a lugar nenhum. Como se você pegasse um carro, você ficasse dirigindo ali durante horas e horas e horas e dias sem saber para onde está indo. Como é que você vai chegar lá? Você não vai chegar, porque você não sabe para onde vai. Então, sem essa direção, você não consegue guiar sua empresa, não consegue realizar na sua empresa, não consegue alcançar metas, porque você não definiu metas, então você não vai crescer e não vai lucrar. Basicamente, a direção permite que você deixe de estar num barco à deriva, como se você estivesse trabalhando ali, limpando um barco à deriva. Não, você vai dar um destino. Isso é o começo, o pensamento estratégico de onde você quer que sua empresa chegue no próximo ano. Principalmente, né? Quando a gente fala em planejamento estratégico, você pensa ali com mais concretude, de forma mais completa para o ano seguinte. Alguns termos, algumas metas, alguns objetivos estratégicos, você pensa mais longo prazo, ali 10 anos, 5 anos, alguns 3 anos, mas o próximo ano é o plano concreto ali do planejamento estratégico. E a direção é o início, é o que vai dar essa robustez ao plano, é o que vai permitir que todo o resto seja pensado para te ajudar a chegar nessa direção. Então, sem isso, sua empresa não tem estratégia, sua empresa não está fazendo um trabalho estratégico, sua empresa está apenas funcionando, não está indo para lugar nenhum. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é para conseguir o alinhamento da empresa. Porque agora que todo mundo sabe para onde vai, todo mundo pode começar a fazer o quê? Remar na mesma direção. Imagina sem essa direção. Cada um vai remar para um lado, né? Por exemplo, um quer ir para a praia, outro quer ir para a montanha, outro quer ir para o campo, outro quer ir para a neve. Então cada um pega o carro, o avião e vai para um lugar. E aí o que acontece? Cada um puxa a empresa para um lugar, a empresa meio que não sai do lugar, dá um passo para frente, 2 para trás. Então, a direção, feita da forma correta, no planejamento estratégico, permite dar esse alinhamento para a equipe. Porque o destino está definido, a estratégia é definida, a rota está definida, o caminho que cada um vai passar, a forma como vai ser percorrido esse caminho, está tudo definido no planejamento estratégico. Então todos vão remar na mesma direção, todos os esforços estarão colaborando para a empresa chegar lá, passando por aquele caminho, por aquela rota e todos os parâmetros definidos no planejamento estratégico. Tá certo? Bom, o terceiro ponto é você ter protagonismo na sua empresa. É uma atuação menos reativa e mais ativa. É você antecipar. Tem uma frase do Tony Robbins que é: antecipação é poder, reação é fracasso. Então, mais antecipação, que é o quê? Se planejar, pensar passos à frente. Você está aqui
você está pensando no próximo trimestre, no próximo, quais as iniciativas que você vai executar ao longo do ano, quais são os gatilhos que ativam aquelas iniciativas, o que você precisa de preparo financeiro para executar aquelas iniciativas, aqueles projetos que vão construir a empresa que você precisa construir para atingir o resultado que você precisa atingir. Então tudo isso é uma antecipação, um pensamento que você vai pensar ativamente na construção da empresa. Então mais ativo e menos reativo. Mais criar oportunidades e menos esperar oportunidades, né? Então isso é um protagonismo, para que não tenha o pensamento de o mercado está ruim, não sei o quê, meu cliente não sei o quê, o concorrente. Não, é olhar para você e falar assim, o que a gente pode fazer aqui de melhor para criar oportunidades para crescer. Uma atuação de protagonismo dentro da sua empresa, dentro do mercado. Esse é o terceiro ponto crítico para você, do porquê você precisa fazer o planejamento estratégico. Quarto ponto é você, dono, conseguir ter uma atuação mais estratégica. Porque sem o planejamento estratégico, o que acontece? Você não tem direção, você não tem as iniciativas, você não tem as metas, você não tem os objetivos, você não tem os indicadores, você não tem um pensamento e um trabalho estratégico sendo feito na sua empresa. Então você, dono da empresa, vai estar fazendo o quê? O papel do funcionário, trabalhando para a empresa funcionar, trabalhando na empresa e não trabalhando para a empresa crescer, trabalhando a empresa, estruturando, orquestrando, organizando a empresa para ela crescer. Então você vai estar no papel do funcionário, fazendo tarefas para a empresa fazer as vendas do dia a dia, as entregas do dia a dia, abrir, fechar, os atendimentos do dia a dia. E aí, o que acontece? Por que acontece isso? Porque você não tem uma agenda, não tem uma pauta, não tem um guia do que você precisa fazer. Então, o planejamento estratégico te dá o quê? O seu guia de trabalho para aquele ano. O planejamento estratégico é o seu job description. Você define a estratégia e depois faz o quê? Executa o planejamento estratégico e ajusta, e adapta e revisa, mas trabalha para atingir aqueles objetivos, trabalha para atender aquelas metas. Então você vai deixar de ser o dono que atua no operacional e vai atuar como um empresário, que é definir o plano estratégico, executar o plano estratégico. Esse é o papel do empresário na empresa. Para quê? Para gerar crescimento. Para quê? Para gerar mais lucros, mais resultados consistentes, gerar mais valor para o cliente, gerar valor no curto e no longo prazo. Esse é o papel estratégico do empresário. E aí, o quinto e último ponto, são os resultados, que atuando dessa forma, com direção, com alinhamento das pessoas, alinhamento dos processos, planejamento financeiro para cumprir aquelas iniciativas, atuação ativa, protagonista, criando oportunidades, estruturando sua empresa para crescer e lucrar mais, tendo uma atuação estratégica de dono que executa esse plano estratégico, é muito diferente de não estar fazendo isso. Então os resultados vão vir, porque o plano estratégico ele é um importante condutor desse crescimento, um importante condutor da melhoria dos lucros. Tudo vai estar bem mais acessível na sua empresa, porque você cuidou de todos esses 5 pilares que nós falamos aqui. E são esses 5 motivos críticos que faz você ter a necessidade de fazer um planejamento estratégico na sua empresa, seja uma média empresa, uma pequena empresa, até uma microempresa, né? Grande nem se fala, né? Mas micro e pequena acha que não precisa fazer, mas deveria estar fazendo também. Lógico que numa estrutura mais enxuta, mas deveria estar fazendo também e fazendo corretamente. E aí, se você não se preparou ainda, não está com um planejamento estratégico robusto na sua empresa para começar um 2025, começar um próximo ano preparado para ter mais crescimento, mais lucros, vou te fazer um convite para você participar da imersão Planejamento Estratégico. Nós vamos te dar o conteúdo, o conhecimento, a metodologia, com atividades práticas durante essa imersão, para você preparar a sua empresa para crescer e lucrar mais em 2025. Então eu vou deixar um link aqui para você tocar nesse link, fazer a sua inscrição gratuita nesse evento 100% online, que vai acontecer na próxima semana. E lá você vai entender como fazer corretamente, seja uma pequena, uma micro ou uma média empresa, e você vai se preparar a sua empresa para crescer e lucrar mais no próximo ano. Então, toca no link, se inscreve, te vejo na imersão Planejamento Estratégico. Bora para cima!